paz, Senhor, irmãos. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Não é? Nós vamos ler dois textos para iniciar nossa ministração. E o tema da ministração é motivações do coração. Colossenses capítulo 3. E nós vamos ler depois Mateus capítulo 6. Do 31 ao 34. Vamos ler primeiro Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Agora, Mateus capítulo 6, versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém. Que a tua graça esteja sobre nós, bom Deus, e que o teu Espírito nos adestre e nos direcione a ministrar para o teu povo, porque de nós mesmos não há nada que possa ser bom, mas o teu Espírito em nós, Deus presente, poderá trabalhar conceitos importantes, fundamentais e eternos no coração da tua igreja, para que ela não se perca em qualquer vento de doutrina. No nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu, durante a semana, me propus a subir no púlpito dessa igreja com uma mensagem de cunho motivacional. Você sabe que na nossa carreira pastoral, muitas vezes nós nos sentimos frustrados em algum tipo de situação, não é? Eu me lembro quando jovem, em muitas ocasiões conversando com o próprio pastor Edson, não é? Que é o meu pastor, sempre será, ele me confidenciava o seguinte, que ele via as igrejas crescendo e a dele sempre naquele mesmo número, e isso já há muitos anos atrás. E todo pastor, você pode ter certeza disso, tem um cunho, vou dizer assim, entre aspas, egoístico. Ele quer ter uma igreja cheia. Ele quer ter muitas pessoas na igreja, né?
porque isso acaba fazendo bem ao seu próprio ministério, né? A sua motivação pastoral, né? Os seus ideais. E ele me confidenciava que, muitas vezes, em oração, ele via tantos homens crescendo com as suas igrejas, né, abarrotadas de pessoas, de gente, e a igreja dele continuava pequena, uma proporção em relação ao que acontecia ao redor dele. São circunstâncias que também me apanham o coração depois de tantos anos de pastorado, né? Questões como por que a minha igreja não cresce, por que ela não se desenvolve. Mas naquele tempo nós tínhamos na igreja pelo menos 8 trabalhos de evangelismo. E esses trabalhos de evangelismo eram espalhados por toda a cidade. E tínhamos também o trabalho de evangelismo em Jaú, no Jardim Jorge Atala. Para vocês terem uma ideia, o Jardim Jorge Atala foi evangelizado na sua totalidade 3 vezes durante 2 anos. E durante todo esse trabalho estafante, depois de 3 anos, com 3 passadas em cada casa, foram salvas 8 famílias. Um trabalho árduo, difícil, né? Se nós olharmos para as congregações que haviam, a igreja não era assim tão pequena. Ela dava frutos, ela tinha líderes envolvidos e encaixados com a obra de evangelismo, né? E o nosso trabalho evangelístico era aos domingos. Nos domingos à tarde, essas 7, 8 equipes saíam para o seu reduto de trabalho para ministrar a palavra do Senhor. A diferença da minha igreja com aquela época é que nós, hoje, temos apenas um reduto de evangelismo. E esse reduto ainda é voltado mais para as crianças do que para a salvação propriamente de pessoas, de homens, de mulheres, né? O que torna ainda muito mais difícil o crescimento da igreja. Imaginem se naquela época havia dificuldades e nós achávamos que 8 ou 7 equipes de evangelismo eram poucas na igreja. Imaginem hoje, não é? Onde nós estamos ainda praticamente engatinhando em relação a isso. Então, eu fiquei buscando no meu coração, porque lá no culto que nós fizemos pelas famílias, na casa do irmão Valdir, né? Deus me deu uma palavra lá de que muitas coisas mudaram nesses anos todos. E as nossas aspirações, os nossos desafios, as nossas conquistas, elas não são mais centralizadas no reino. Elas são centralizadas no que eu vou conquistar, no que eu posso conquistar, no que o meu filho vai conquistar, mas sempre a nível das coisas que estão entre nós, tá? Esse também é um princípio que dificulta muito o crescimento da igreja, porque, na realidade, nossos olhos acabam estando voltados mais para as coisas que nós conseguimos ver do que para aquelas que nós não enxergamos, pelo menos com os nossos olhos, não é? E eu tenho para mim como pastor, que isso não tem mais retorno. Não existe retorno. O que haverá são situações pontuais de Deus num coração, no outro, mas a nível coletivo, isso não tem retorno mais. Não há nenhuma possibilidade de que a igreja volte numa totalidade que nós desejamos olhar para as coisas que vêm do alto. Não há.
porque os nossos olhos já foram cauterizados, o nosso coração já foi cauterizado com as coisas que nós conseguimos enxergar e ver. Então, o que Deus vai fazer diante disso? Pontualmente, Ele vai levantar pessoas, pequenos grupos, que lutem contra tudo isso. Mas não contra devidamente essa situação, mas lutem a favor do reino, para que o reino prevaleça. Então, no meio de tudo isso, eu pedi, Senhor, mas mesmo assim eu quero uma ministração com uma palavra motivacional para a igreja. Eu acho que é isso que a igreja está precisando ouvir. Eu acho que é isso porque minha igreja está cada vez menor e cada vez mais criticada pelas pessoas, na falta de comunhão, na falta de amor, não é? Às vezes eu tenho a impressão que a minha igreja é a pior igreja do mundo. É a pior de todas. Às vezes eu tenho essa impressão pelas críticas que ela recebe, pelas conversas de bastidores. Então eu falei, Senhor, me dá uma palavra motivacional para eu conquistar as minhas ovelhas, para elas me amarem, para elas amarem a tua obra, para elas estarem junto comigo naquilo que eu peço para elas fazerem. E fiquei buscando essa palavra motivacional. Aí Deus me disse no coração: a palavra motivacional da igreja, ela deve, antes de qualquer coisa, levar as minhas ovelhas a me enxergarem. Porque não adianta nenhuma conquista se elas não me enxergarem. As conquistas terrenas perecerão com as coisas terrenas. Elas não terão nenhum cunho de poder no dia da ressurreição. Ela não terá nenhum peso no dia da ressurreição. Nada que nós possamos alcançar a nível da alma terá cunho eterno. Então você precisa primeiro se motivar em mim. Não adianta você querer levar uma palavra de motivação para a tua igreja, que são minhas ovelhas, se você mesmo não estiver motivado comigo, nos propósitos que eu estabeleci, e nas coisas que eu tenho para você. Não é? E eu fui orando, pedindo a Deus textos para que eu pudesse traduzir isso para vocês. Não é? E o primeiro texto que Deus me deu foi esse de Colossenses. E o texto ele começa com uma narrativa muito legal, que mostra o estado da alma de quem é de Cristo. Ele faz a pergunta: se, olha bem, se já ressuscitastes com Cristo. Então a minha palavra motivacional é para quem já ressuscitou em Cristo. Quem não ressuscitou em Cristo não vai entender esta palavra motivacional. Vai lhe faltar ainda algo. Então eu queria deixar bem claro isso. A palavra motivacional que eu tenho para você, ela vai depender muito de você recebê-la ou não, se de fato você já ressuscitou com Cristo. E o fato de eu ressuscitar em Cristo significa que eu já morri para o mundo. O mundo não tem poder mais sobre a minha vida. Se o mundo tem poder sobre a minha vida, esta palavra não vai te motivar, irmão. Mas ela me motivou. Me motivou a não desistir. Me motivou a continuar, ainda que os obstáculos estejam
à minha frente. Então, a palavra diz em Colossenses 3:1, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Olha só que interessante. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Eu ressuscitei. E eu posso dizer, o mundo já não tem poder sobre mim. O mundo não domina os meus pensamentos. O mundo não domina as minhas ações. E o mundo não domina o meu querer. Porque eu ressuscitei. Eu vou dar uma dica para vocês, que eu uso muito na minha vida, no dia a dia, para provar para mim mesmo que eu ressuscitei. E que o mundo não tem poder sobre mim. Eu estou andando na rua. Vem lá uma jovenzinha com a sainha bem... Você vê esse shortinho que estão usando agora? De jeans, né? Que parece até a polpinha aqui das nádegas. Né? Virou febre. Então está todo mundo usando isso aí. As mulheres, pelo menos uma grande parte das mulheres estão usando esses shorts. E essas meninas quase que seminuas vão se aproximando de mim como se aproxima de você. Mas aí eu digo, eu ressuscitei com Cristo. E eu pedi para o Senhor, em qualquer situação constrangedora que eu venha a passar, ou que eu venha a ser tentado, que Ele se antecipe. Se você quiser fazer esta oração, Deus vai antecipar você também. Se você quiser vencer. Então, quando essa... É um exemplo só, irmãos. Quando essa jovenzinha vem chegando perto de mim, o Espírito Santo se antecipa e diz no meu coração, isso é todos os dias, irmão. Você tem a opção de não pecar. Prestaram atenção? Em qualquer situação de mal, qualquer situação suspeita, qualquer intenção de mentir, qualquer intenção de ofender, o Espírito se antecipa e diz para mim, você tem a opção de não pecar. O que significa isso? Significa que eu vou entender que eu vou pecar só se eu quiser. Porque o Espírito se antecipou. E já tocou o meu coração. Mas eu lhe permiti fazer isso. Porque eu ressuscitei com Cristo. Assim bem com todos os convites que você possa receber na sua vida. E todas as coisas que você pode. Porque todas as coisas me são lícitas. Mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, o Espírito Santo está sempre à minha frente. Você tem a opção de não pecar. Ele não diz não peque. Você tem a opção. E eu obedeço se eu quiser. Essa antecipação de trabalho do Espírito Santo sobre a minha vida. Então aquilo fica na minha mente, no meu coração de uma tal forma que eu consigo vencer as inclinações da minha carne. Que eu consigo olhar sem se envergonhar para Jesus. Mas quando sou vencido, graças a Deus eu tenho um caminho, que é dobrar os meus joelhos e chorar na presença do Senhor e pedir que Ele seja misericordioso para comigo. Então a palavra motivacional é muito para essa pessoa que sabe o que está diante dela e o que está além dela. Além dela.
além do texto dizer que nós devemos buscar as coisas de cima, nós precisamos pensar nas coisas de cima. Você pode ver, buscar e pensar estão associados no texto. No capítulo 1, buscai. No versículo 1. No versículo 2, pensai nas coisas que são de cima. E aí o apóstolo Paulo dá uma ênfase maior ainda. E não nas que são da terra. Porque vocês já estão mortos para as coisas da terra. Vocês já morreram. Na verdade, a sua vida está escondida em Cristo. Em Cristo. Por isso que eu estou dizendo, palavra motivacional para aqueles que estão em Cristo. Palavra motivacional para aqueles que já ressuscitaram com Cristo. Palavra motivacional para aqueles que já estão mortos. Isso é de uma relevância muito grande, irmãos. Porque palavras motivacionais pregadas nas igrejas do século 21 não tem o contexto de palavras motivacionais para quem ressuscitou em Cristo. Palavras motivacionais são para pessoas conquistarem as coisas da terra. Coisas que vão perecer. Coisas que vão se acabar, como a nossa própria vida vai se acabar. Então o que acontece é que um grande número de homens, entre aspas, levantados por Deus, estão pregando para as pessoas irem às suas conquistas pessoais, em busca de riquezas, em busca dos seus sonhos, em busca dos seus propósitos. E isto não é uma mensagem que é dita para quem ressuscitou. É para a pessoa que acredita nesta vida terrena, mundana. Eu vou dar uma aspa aqui nesta mensagem para fazer uma pergunta para vocês. Nós tivemos aqui um jovem que esteve conosco durante os anos, desde criança. Desde criança. E um dia eu falei para ele assim, olha, meu querido, eu acho que você tem um dom, o dom de tocar. Por que você... Não, eu não tenho. Por que você não se aprimora? Por que você não vai à luta? Mas faça isso para o Senhor. E ele entrou de cabeça nisso. E é um ótimo guitarrista. Eu estou falando do Pedro Henrique. E eu acho que ele é melhor guitarrista. Rodrigo, se você está me ouvindo, eu acho que ele é melhor do que você. Acho que o Rodrigo vai estar ouvindo essa pregação, né? Porque o próprio Rodrigo falou, pastor, ele toca, hein? Ele é bom. E ele cresceu aqui entre nós. Até que ele ouviu o que o seu coração tinha para pregar para ele. Se afastou do Senhor e agora está com esse problema de câncer. Quantos anos ele tem, Fernanda? 22? 21 anos com câncer. Ele esteve aqui conosco, teve seus erros, seu acerto, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas eu queria fazer uma pergunta para a igreja. Quem dentre nós, aqui, eu queria que levantasse a mão, já foi visitar o Pedro Henrique? Beto, Adilson, Ítalo, quem mais, irmão? Alain. Vocês entendem, irmão? Menino que é da nossa família, que cresceu com a gente, que errou como todos erram, mas nós não temos misericórdia.
Qual é o teor dessa visita? É fazê-lo lembrar de todas as coisas que ele ouviu na igreja. É trazê-lo de volta à ressurreição, independente se fez ou não mal para mim. Independente de quem é a mãe, o pai, o tio, o avô. Independente. Deus nos precisa despertar para motivações acertadas. Porque alguém vai dizer, aquela igreja não tem amor. E se a Romilde vir aqui hoje e falar essa igreja não tem amor, ela está certa, porque olha, só 4 foram lá ver o Pedro. Os jovens já deveriam ter se reunido e ir lá fazer uma visita para o Pedro. São coisas elementares que funcionam dentro de uma igreja. Mas quem é que vai fazer isso? Quem já ressuscitou. Quem morreu para o mundo. Sabe, irmãos? Quem está com a sua vida escondida em Cristo. Quem pensa nas coisas de cima. Que percebe que as coisas não se acabam em nós mesmos, mas na eternidade. Casualmente, eu sempre ouço críticas contra a minha igreja. Minha igreja não ama, minha igreja não ama, minha igreja não ama, minha igreja não ama. Mas ninguém vem falar isso para mim. Ficam falando nos bastidores. Então, Senhor, dá-me uma palavra motivacional para que eu faça essa igreja começar a amar. A buscar as coisas que vêm do alto. O texto de Mateus, ele é interessante nesse contexto, porque ele... Perdi a página aqui, irmãos. Perdão. Ele fala para a gente buscar o quê? Primeiro, o reino, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Olha, as pessoas estão preocupadas com o que vai comer, com o que vai vestir, com o que vai andar, como que vai fazer isso, o que vai fazer, olha só, e agora, vamos. Deus vai nos ajudar, Deus vai. Mas se você buscar o reino dos céus, todas as coisas vos serão, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aí você vai no contexto. O que é que os homens buscam? Deus pode te dar enquanto você estiver dormindo. Pois bem, esse é o pano de fundo. E eu quero mostrar a vocês agora, então, ações motivacionais. Você que ama, você que já ressuscitou com Cristo, você que está com a vida escondida em Cristo, eu queria que você abrisse no livro de Filipenses 4:13. Filipenses 4:13.
Acharam? Vamos ler juntos? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos de novo? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mais uma vez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Aleluia. Eu posso todas as coisas. Você precisa entender em que coisas você pode esperar em Deus, em que coisas Ele vai te dar vitória, em que coisas Ele estará contigo. Isso é extremamente importante. O posso todas as coisas não são todas as coisas, são essas coisas do texto. Essas coisas. E tem gente que não gosta muito de estudar a Bíblia. Acha que é cansativo, acha que, não sei, tem tanta coisa que acontece. Versículo 12. Não, versículo 11. Não digo isto como necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Olha, eu fui ensinado. O texto instruir significa ensino. Eu fui ensinado tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí vem o rapaz que ressuscitou com Cristo. Aí vem a moça que morreu para o mundo. Aí vem o ancião que está com a vida escondida em Cristo. Aí vem o jovem que busca as coisas e pensa nas coisas celestiais. E ele lê: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se o meu coração está batido, eu posso tudo naquele que me fortalece. Se ele está em abundância, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se eu estou com fartura ou estou com fome, Cristo é a minha força. Se eu estou passando necessidade, Cristo é o meu quinhão. É a minha vitória. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Ora, não importa a situação que aquele que ressuscitou em Cristo esteja vivendo. Não importa a situação daquele que morreu para o mundo esteja vivendo. Ele pode todas as coisas em Cristo que o fortalece. Aleluia. Esse é o sentido da motivação que o meu coração precisa ouvir. Agora, se você acha que você tem que ouvir que Deus vai te dar uma grande casa, um grande carro, que você tem que correr para as suas conquistas, que você tem que correr para conquistar as coisas que estão na terra, aqui não é o seu lugar. Você pode ir lá para a Universal, né? E para outras igrejitas mais. Enquanto eu for pastor desta igreja,
Eu vou tentar de todas as maneiras que os seus olhos vejam a glória celestial. E se Deus quiser te fazer rico, eu vou agradecer, desde que você seja dizimista, porque senão eu não agradeço também. Porque se você for rico e não dá o seu dízimo, pois você apaga. Não apaga não, pode deixar, viu, pastor? Pode deixar. Então, todas as vezes que você estiver diante de um problema e falar, posso todas as coisas naquele que me fortalece, lembre-se do contexto dele. Não existe nada que possa me motivar mais do que um texto como esse, que o Senhor colocou para mim. Romanos 8:37. Vamos lá. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Não é gostoso você ler isso na palavra e ouvir isso na palavra? Mas em todas estas coisas, existem algumas coisas, ó. Não é em todas as coisas, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Então Deus sempre se preocupou em trazer mensagens motivacionais para a igreja. E nesse contexto de igreja que já ressuscitou com Cristo, que morreu para o mundo, que está escondida em Cristo, isso precisa ser dito, repetido várias vezes. Deus não é um Deus destruidor de sonhos. Deus não é um Deus que desce do céu para te desanimar. Pelo contrário, Deus na verdade quer te motivacionar, mas direção certa. Na direção certa. Então posso todas essas coisas naquele que me fortalece. Vamos ver o contexto disso aqui, irmãos. Versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, nudez, fome, perigo, espada. Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Está escrito. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. E então o apóstolo diz, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Aleluia. Você vê alguma vitória sua aqui na esfera da terra? Você está vendo alguma coisa que está ligado à terra nesse versículo aqui? Nenhuma. São todas coisas espirituais. Extremamente espirituais. Se você voltar mais um pouquinho aqui, no versículo 28, a palavra do Senhor diz, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto, quer dizer, quem ressuscitou com Cristo.
Porque os que dantes conheceu, predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ora, que diremos, pois, esta coisa? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não está falando nem de enfermidade aqui, irmãos. Não está assegurando que a minha enfermidade vai ser curada. Não! Mas os motivacionais iludem o coração das pessoas. Eu tenho um Deus que tudo pode e que vai curar a sua enfermidade em nome de Jesus. Quando fala em nome de Jesus? Ora, eu creio nisso. E eu creio que Ele é poderoso para isso. E eu sei que Ele pode fazer isso a hora que Ele bem entender. Mas é que a distância do meu entendimento, das coisas que estão à minha frente, com os propósitos de Deus, é tão gigantesca. É anos-luz de distância. Cara, para que eu diga para uma pessoa, Deus vai te curar. Ah, queridos. Há de se viver uma fé íntima, inabalável, do dia a dia. Ou numa proximidade tão excelente de Deus. Há um dom descrito no livro de Coríntios, quando a palavra diz que deu um para apóstolos, outro para mestres, outro para doutores, para pastores, para administração, para ajuda, e para outros deu o dom de curar. Vocês já leram isso? O dom de curar. É como se procurasse uma agulha num palheiro para você encontrar esse tipo de pessoa. Pedro tinha esse dom. Pedro tinha esse dom que ele passava e a sombra dele curava os enfermos. Paulo tinha esse dom. Paulo tinha esse dom. O que as igrejas fizeram com esse dom de Paulo? Olha só que barbaridade. O pastor falava assim, o pastor lá estava lá no plano, traga o seu lencinho, traga a roupa do doente, traga a meia do doente, corta um pedaço do cabelo dele, traz, que eu vou pôr a mão e o doente vai ser curado. Mas não era assim que acontecia com Paulo. Paulo não mandava as pessoas trazerem as coisas para ele ser curado. As pessoas levavam a roupa de Paulo até o doente e passavam no doente e o doente era curado. Então eu quero pegar todos esses pastores motivacionais que estão por aí, com seus paletós, com suas gravatas, com suas camisas, e pegar a roupa de cada um deles e levar onde está o doente e colocar sobre o doente e esse doente levantar. Então eu vou acreditar nele. Você tem o dom da cura. E o que faz a mensagem motivacional que busca as coisas da terra? Frustram as pessoas, desiludem as pessoas, levam as pessoas mais para o buraco do que para perto de Deus. Porque as motivações de Deus para conosco são extremamente espirituais. Posso todas as coisas daquele que me fortalece.
Ele vai me sustentar em tudo, até na minha vida material. E eu vou crer que em toda e qualquer situação, Ele me sustentará. Aleluia! Se eu estiver enfermo, se eu estiver com um câncer, se eu estiver à beira da morte, o Senhor me sustentará. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E em todas essas coisas sou mais do que vencedor em Cristo. Ora, durante 2 semanas eu falei sobre o Salmo 62, aonde eu estive. Falei para a irmã Terezinha, na visita que eu fiz para ela. Falei na casa da irmã Cida, quinta-feira. Falei na Igreja Batista Betel, quando eu preguei lá à noite. E no meio da pregação, quando Davi diz: ó, minha alma espera silenciosamente em Deus, porque dele vem a tua salvação. Davi está falando de inimigos, de coisas difíceis de suportar, de pressão. Mas Davi tem a clareza de que, em meio a todos os seus inimigos, Deus é a sua salvação. E depois ele afirma que no meio de todos esses inimigos e no meio de todas as suas lutas, Deus é a sua esperança. E terminando o salmo ele diz: uma coisa ouvi, duas coisas ouvi, e uma eu digo, que o poder pertence a Deus e a Ele a misericórdia. Aí Deus fala no meu coração: quem matou o urso? Foi eu ou foi Davi? Quem matou o leão? Foi eu ou foi Davi? Quem matou Golias? Foi eu ou foi Davi? Todas as vitórias de Davi foram minhas vitórias nele. Mas venha, você vai matar o leão. Venha, você vai matar o urso. Venha, você vai matar os Golias. Ninguém mata ninguém se não for pelo poder de Deus. Ninguém vence nada se não for pelo poder de Deus. E para vencer pelo poder de Deus, precisa ressuscitar com Cristo. A razão dos abatimentos, a razão do cansaço, a razão do tédio que muitas vezes corrói a nossa alma, advém das nossas frustrações com Deus, ou de acharmos que somos alguma coisa sem sermos nada. Precisamos de um Deus que entre agora por este lugar e mostre em nossos corações o que Ele é e o que Ele pode fazer por nós. E imediatamente nós nos escondermos nele. Jerusalém, Jerusalém, foi o brado de Cristo quando entrou naquela cidade. Quantas vezes, Jerusalém, eu quis abrigar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha ajunta os pitainhos, mas tu não o quisestes, Jerusalém. Oh, isso me motiva a me esconder em Cristo. Isso me motiva
a caminhar com Cristo. Isso me motiva a lutar contra o cansaço do meu corpo e da minha alma, para servi-lo com alegria. Estou escondido nele, debaixo das suas asas, orientado pelos seus propósitos, selado na sua vontade, infinita vontade. Aleluia, Senhor. Então eu queria dizer para você, meu irmão, o que você está vivendo? Quais as lutas que você tem tido? Se você já ressuscitou com Cristo, você pode todas as coisas nesse mesmo Cristo. Se o mundo já não faz parte do seu contexto de vida, a vitória é tua, em nome de Jesus. Para terminar o pensamento, eu queria ler em 1 João, no capítulo 5. Versículo 5 diz assim. Não, versículo 4, perdão. Porque todo o que é, quem nasceu de Deus é quem ressuscitou com Ele. Vence o quê? E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Você já viu no nosso discipulado que a fé no Filho de Deus não é um mero declarar de lábios. Eu creio em Jesus, Filho de Deus. Crer, princípio fundamental, é igual a ter fé, que é igual a receber. E receber significa obedecer. Isso leva ao novo nascimento, ao arrependimento e à vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Quem é aquele que vence o mundo? Quem vence o mundo é a nossa fé. Eu recebi Jesus, ressuscitei com Ele, eu obedeço a sua palavra. Eu me arrependo dos meus pecados, sou um novo homem em Cristo Jesus, o Senhor. Então farão sentidos todas as mensagens motivacionais de Deus para os nossos corações. Logicamente que você percebeu que a minha mensagem sobre motivação está baseada única e exclusivamente no Novo Testamento. Não é verdade? Aí você diz, mas lá no Velho Testamento, Deus diz isso. Deus diz aquilo. E Deus diz aquilo e outro. Então, se Deus me permitir, vamos ver domingo que vem
Ministrações motivacionais baseadas no Velho Testamento. E vamos ver se o Velho Testamento realmente nos incentiva a buscar as coisas desta terra. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.